noite, Taubaté, boa noite, Vale do Paraíba, e a você do Facebook, também do nosso canal no YouTube, aquele olá. Estamos voltando o programa ao vivo nesta quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2017, nós não fizemos programa nem na segunda-feira e nem ontem, reprisamos o de ontem, né? Na segunda-feira nós não fizemos programa simplesmente porque estava sem condições da gente colocar no ar, né? Enquanto o horário do programa transcorria, nós estávamos aqui do lado de fora com os rodos na mão, registrando também imagens da enchente que ocorreu aqui na Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa e também em várias partes da cidade, né, onde a chuva acabou causando muito estrago em Taubaté, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Hoje é quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2017, é o dia do profissional mecânico, né? Aquela pessoa que sempre cuida do nosso carro, procura fazer a revisão para que a gente possa utilizá-lo no dia a dia e também em nossas viagens de forma tranquila. Então eu vou começar parabenizando aí o meu irmão, o Anderson, né, que é mecânico desde 1995, então já se vão 22 anos aí de profissão, e parabenizo tantos e tantos outros amigos que eu tenho na profissão, né, na área de mecânica aí, de automóveis, na área mecânica. A gente aproveita então para parabenizar. Para começar o nosso programa, hoje também saiu o resultado das eleições do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, resultado também que era para ter saído na terça-feira. O CMDCA, também a sede que fica lá no Centro Cultural Taubaté, foi um outro local que também foi bem prejudicado aí com as chuvas, inclusive com falta de energia e goteira por todo lado, então não pôde sair o resultado na terça-feira, mandar para o jornal Voz do Vale também que divulga, também ficou sem energia no centro da cidade, então o resultado saiu hoje. E nós recebemos agora há pouco aqui da Rose, um abraço para a Rose do CMDCA, né? E os 8 mais bem votados, que serão os 8 titulares, representando a sociedade civil no próximo biênio, né, 2018-2019, começa com o professor Fernando Borges, teve 26 votos, parabéns ao professor Fernando, né, o mais votado. A Érica Fernandes, 15 votos, ambos representam o Lar Santa Verônica, né, a entidade que faz um belíssimo trabalho na cidade, parabéns à irmã Elza e todos os voluntários, participantes e dirigentes. Né. Em terceiro lugar ficou a Linda Gabriele, representando a POSP, com 14 votos. Com 13 votos, o William Bonafé em quarto, Douglas Rogério, da William Bonafé da Dom Couto, Douglas Rogério da Rapet, da Roupa, na verdade, né, com a forma certa de expressar. Com 13 votos, o Igor Cauê também, da Ibrapem, com 13 votos. E a Fabiana Andréia, do Projeto Esperança São Pedro Apóstolo, com 12 votos. E a Dilza da Silva, da Casa da Criança, com 11 votos. E além deles, né, tem mais 8 representantes, na verdade 7, faltou ainda um candidato para a suplência, né, para completar os 16 cargos que a sociedade civil tem direito, juntando mais com os 8 titulares e 8 suplentes indicados pelo Poder Público, né, que vão compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Nos próximos dias a gente vai trazer mais informações. E a gente também participou lá do processo eleitoral, tivemos 10 votos, estamos na suplência representando aqui a Associação das Entidades Administradoras do canal comunitário Taubaté, que é a TV Cidade, né? Então a gente está colocando à disposição também a nossa serviço, né, à disposição aí da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Bom, Marcelo, tá pronto aí, Marcelo? Pode dar sinal? Ok, beleza? Posso começar? Tá pedindo para segurar um pouquinho. Bom, mas o primeiro bloco aqui nós convidamos para participar o chefe, o diretor da Defesa Civil, o Marcos Ortiz Querido. Confirmei hoje lá com a Virgínia da Prefeitura, né, logo cedo ligou para mim que ele viria. Ainda não chegou, não sei qual é o motivo que não chegou, para a gente conversar a respeito do que aconteceu na segunda-feira na cidade de Taubaté, né? De repente a população, especialmente a que estava na área central da cidade, no Jardim Ana Rosa, no Parque Três Marias, aqui na parte alta, né, como Campos Elíseos e Imaculada, se viu diante das fortes chuvas, né, que chegaram de repente, e a inundação foi acontecendo aqui na nossa cidade, em vários trechos, né, a Avenida Desembargador, como eu já citei,
tornou-se um rio a céu aberto. Aqui passa o córrego do Convento Velho, no canteiro central, né? Mas as duas pistas da Avenida Desembargador, tanto a que faz sentido Dutra, Mercado Municipal, quanto a que faz sentido Mercado Municipal Dutra, as águas acabaram inundando, né? Aqui a nossa sede da TV Cidade, nós tivemos que largar tudo, parar, acabou a energia também, né? E tivemos que trocar as nossas ferramentas audiovisuais pelos rodos, vassouras, né? Pelos panos, para poder enxugar também as nossas salas, né? Devido à goteira, a água entrou por baixo do telhado aqui. Agora durante a semana estamos fazendo a revisão para poder tentar suportar aí as próximas chuvas, mas a avenida realmente, o que vimos foi algo de preocupante, né? Nessa esquina onde nós estamos, na rua Otaviano Vieira, junto com a Desembargador, né? E mais para frente, 100, 200 metros para frente, a situação foi pior, né? Com muitos lojistas, comerciantes, perdendo o que tinham, né? O investimento que fizeram agora para o fim do ano, para as festas, por exemplo, loja de motos, né? Trocando modelo para colocar à venda agora, perderam os veículos, empresas de carro também tiveram os veículos avariados, né? Tem notícia lá de uma loja de embalagens do lado ali da casa do agricultor Davi Bueno, a casa do agricultor também, né? Do amigo Bueno, ficou inundada, a loja de embalagem que vem na esquina seguinte também ficou completamente inundada, a padaria que fica ao lado, né? Chegaram a fechar as portas, mas quando parou a chuva abriram e a água acabou entrando para dentro da padaria toda, queimando o freezer, queimando os equipamentos elétricos que estavam ligados, né? Porque já tinha voltado a energia até então, e fica até o alerta para a população prestar atenção, que assim que começar a chuva, desligar principalmente o quadro geral, desligar os equipamentos da tomada, para que evite até o risco de curto, de choque, né? Evite que o seu material, mesmo molhado, se depois ele não tiver ligado na tomada, quando voltar a energia, ele pode às vezes ser recuperado, né? Lavado e recuperado. Mas se tiver na energia, volta a energia e realmente, se estiver molhado, o motor vai queimar, inevitavelmente, né? Então nós convidamos aqui o chefe da Defesa Civil para explicar para a gente, para a população, para a nossa comunidade, o porquê, né? O que ocasionou isso, né? E por que a população foi pega de surpresa. Nós lemos e relemos e ouvimos também depoimentos dele em outros órgãos de imprensa da nossa cidade, da nossa região, que a própria Defesa Civil foi pega de surpresa, né? Então, se a Defesa Civil, que é um órgão responsável, às vezes, por monitorar a situação, foi pega de surpresa, imagina a população, né? E situação que nós passamos, eu digo nós, porque eu estava efetivamente nessa lida, né? Tentando evitar que as águas entrassem aqui dentro da TV Cidade, e preocupado com a minha casa também lá no Bonfim, mas graças a Deus lá na região do Bonfim caiu chuva sim, mas não foi como aconteceu aqui nessa região da Prefeitura, da Avenida do Povo para cá, né? A Avenida do Povo, especialmente, o Lar dos Vicentinos, que estavam com as cestas básicas, a cesta de Natal, tudo preparado para a festa que vai ocorrer agora no próximo sábado, perderam tudo realmente. As casas do lado também, as pessoas perderam tudo, né? 7 famílias ali naquela região acabaram sendo prejudicadas enormemente com essas águas que desceram lá pelo Campos Elíseos, vieram do túnel da Desembargador, o outro túnel na sequência, que é ali próximo à Avenida do Povo, né? O supermercado Chibatim, também não temos problema nenhum de falar o nome do supermercado, né? Também ficou inundado e todo o material praticamente sem recuperação, né? Principalmente alimento que em contato com a água suja, em contato com essa água contendo inúmeros micro-organismos, ela não tem condições mais de ser reaproveitado, né? Então, alimento é preocupante. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se o Marcelo tá tudo ok, tá? Então, Marcelo, por favor, solte pra gente aí um pequeno registro que nós fizemos aqui, a nossa equipe da TV Cidade, enquanto também ficamos de olho na água que vinha subindo aqui na Avenida Desembargador. Vamos lá, Marcelo.
Essa é a situação da Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, em Taubaté, nesta segunda-feira, dia 18, olha. Avenida Desembargador, esquina com a rua Otaviano Costa. E faz quase uma hora que choveu. E agora está caindo uma pequena garoa, mas o rio aqui, ó, aqui embaixo do canteiro central, desse canteiro central passa um rio, e o rio transbordou. E juntou com a água que vem lá de cima, da região ali da Baronesa, da região do Mercatal, da região próximo ao Belém. Desceu tudo aqui, ó. Aqui é próximo a onde funcionava a antiga Receita Federal, Taubaté. As pessoas se arriscam, ó, passando no meio da água. Essa água aqui está fedida, fétida. E logicamente contém aí uma série de micro-organismos que podem ser prejudiciais à saúde. Quem pode, quem pensa bem, acaba voltando para trás aqui na região mais alta, região próximo ao Alto São João, aqui a chácara do Dr. Hipólito, ó, mas outras pessoas ainda tentam passar. Essa região, esse pedaço aqui onde está fazendo essa onda agora, tem um bueiro inclusive. Esse bueiro, lógico, né, pelo volume da água aí, não está suportando, né? Olha lá, os motoqueiros passando, as pessoas se arriscando, né? Há pouco a gente escutou aqui lá para frente o barulho. Vocês estão vendo aí, né, as pessoas atravessando na rua, pela rua, no meio da água, né, sem aí se preocupar com a questão de saúde, como eu falei. Existem inúmeros micro-organismos, entre eles aí a questão da leptospirose, né, provocada aí pela urina dos ratos. A gente sabe que nessa região que, como desembargador, com galerias de águas antigas, existe a probabilidade muito grande de ter ratos aqui na região e também ter o vírus, a bactéria, se não me engano, o vírus mesmo da leptospirose, e a pessoa pode ter uma consequência grave, né? A partir do momento que tiver algum ferimento na perna, no pé, na pele, né? E tiver contato com essa água, pode ser fatal. A gente viu, parece até, Marcelo, para continuar passando as imagens enquanto a gente está comentando em cima, para a gente ter essa dimensão, né? E fora o risco, como a gente alertou, com relação aos perigos que existem debaixo da água, né? Um buraco, como é o caso do bueiro, e aqui na frente próprio da própria TV Cidade existe uma galeria. Na cidade. Estou vindo lá da fonte do outro lado. Como que tá para lá? Vamos deixar o senhor. No meio de cima está tudo bem, mas aqui no Campos Elíseos embaixo não passa nada. O que está acontecendo aqui no Campos Elíseos que o senhor viu ali que assustou? Alagamento, né? Tudo alagado. O senhor não tem medo de andar nessa água? Medo eu tenho, mas eu tenho que ir embora, né? Qual é o nome do senhor? Sou Cláudio. O senhor faz o que da vida? Trabalho de quê? Eu trabalho em depósito de reciclagem. E tem que ir embora agora, mas vai no meio da chuva mesmo? Tem que ir, né? Porque amanhã você tem que voltar a trabalhar. Não tem medo de cair no bueiro? Aqui próximo tem um bueiro, por exemplo. Medo eu tenho, mas eu tenho que arriscar também, né? Arriscar um pouquinho, né? Mas, nossa, aqui pra frente tá melhorando, porque lá em cima tá bem pior, né? Agora o carro passa, vendo? E como o cara do carro tá pensando nele, né? Nem esperou o seu Cláudio passar ali, ó. E a moça agora vai tentando passar também, ó. Se arriscando aí, moça. Cuidado que tem um bueiro aí, moça, na beirada, vem? Sempre é aqui que aqui tem bueiro. Isso, faça daí, moça, olha. Perigo, gente. Olha, gente, isso é o caso da nossa prefeitura. Olha só como é que ficou essa Avenida do Desembargador. Olha só. Isso aqui é o caso da prefeitura. Gente perdendo as coisas. Tudo isso é a prefeitura. Pergunta se ela vem fazer limpeza. Pergunta se ela limpa galerias fluviais. Ela não limpa nada. Isso se chama Prefeitura de Taubaté.
nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Marcos querido, Marcos Ortiz querido, como você prefere, Marcos? É o meu nome, do jeito que você me chamar, você vai estar falando comigo. Então vamos lá, Marcos querido, chefe, diretor? Sou diretor de segurança e sou coordenador da Defesa Civil. Então, eu comecei conversando com o nosso telespectador a respeito dessa surpresa que a população teve com relação à chuva, né, vindo de repente esse nível de 50 milímetros, e também com relação à surpresa que você em outras emissoras já mencionou, que a própria Defesa Civil foi pega, né, de calça curta, assim, vamos dizer, o português caipirês nosso aqui, né? Mas por que ocorreu isso? Não tinha alguma forma da Defesa Civil saber antecipadamente sobre essa situação? André, primeiramente, boa noite, boa desculpa. Tarde, né? Boa tarde, boa noite para você, para os telespectadores da TV Cidade. É um prazer a gente estar aqui dando um pouquinho da satisfação pública para a população, né? E é importante a gente usar esses canais de comunicação nesse momento para a gente dar o pós, né? Pós-ocorrido, pós-ocorrência, e a gente conversar um pouquinho e tentar esclarecer a população. Primeiro eu queria dar um recado aqui para o povo, que às vezes eu falo de uma forma mais simplória na televisão ou na rádio, porque eu preciso transmitir a informação de uma forma em que você que está na sua casa entenda o que eu estou querendo dizer. E às vezes algumas pessoas não entendem isso e criticam por eu não falar termos técnicos na televisão, sabe? Eu acho que quando a gente está dando satisfação pública, eu tenho que falar do jeito que o povo vai entender. Deixa eu até fazer uma defesa, até porque a maioria da população não é técnica, então não adianta você ficar falando... Exatamente. Não adianta eu ficar falando em precipitação para a população se o que ela vai entender é tromba d'água, você está entendendo? Ocorre que essa chuva, ou essa precipitação, como alguns técnicos gostariam de ouvir eu falando, essa chuva, ela ocorreu de forma inesperada. Nós temos dois órgãos que podem nos informar, que é o CEMADEM e a própria Defesa Civil. A Defesa Civil recentemente, inclusive, soltou um SMS nos celulares de toda a população do estado de São Paulo, dizendo que aqueles que quisessem receber informações da Defesa Civil deveriam encaminhar para ela uma resposta desse SMS com o CEP onde ela morava e com um número que era informado ali, um SIM e o número do CEP, tá certo? Várias pessoas fizeram isso, inclusive nós já recebemos essas informações já há muito tempo. E por incrível que pareça, essa informação não chegou para a gente nem depois da chuva. E isso é a Defesa Civil Estadual? Isso é a Defesa Civil Estadual e o CEMADEM que informa a Defesa Civil Local. Isso eu também vou avalizar a sua conversa, porque eu recebi no domingo que na região de São José dos Campos ia haver precipitação. Exatamente. Recebi na terça-feira aqui em São José dos Campos também. Na segunda-feira, nada. Nada. Eu tenho aqui duas mensagens vindas da Defesa Civil, 40199, quem tem TIM, né? Exatamente. É o caso aqui da gente. É. E vem, em Taubaté não apareceu isso. Não apareceu. Até legal a gente falar sobre isso, que você pôde, de uma certa forma, comprovar para os telespectadores o que a gente está falando. Então, a mesma informação que hoje vai para você, telespectador, ela chega para a gente na mesma velocidade. Agora, a quantidade de chuva que caiu na cidade, mesmo que todos nós tivéssemos recebido a informação, a localização da chuva e a quantidade de chuva, não seria possível você fazer nada. Isso é fato. Nós temos hoje em Taubaté alguns pluviômetros espalhados para que a gente tenha condições de medir a quantidade de chuva. Um desses pluviômetros, que inclusive ele é do CEMADEM, fica na região da Independência. E o outro pluviômetro fica no Parque do Itaim. Os dois pluviômetros deram uma medida que na média dos dois, 49,51, na média dos dois deu 50 milímetros de chuva. Porém, a forte chuva, ela não caiu exatamente aonde estão os pluviômetros. Alguns locais da cidade, nós não temos nem relato de que houve chuva, para você ter uma ideia. Essa chuva, ela caiu muito centralizada na região do centro de Taubaté,
na região do Parque Três Marias, o Bosque da Saúde, uma parte ali descendo para Jabuticabeiras, que pegou a Avenida do Povo, região central, Avenida a Vila São José, parte do Ana Rosa, aquela região todinha ali da grande Vila São José, aquele pedaço todo ali da Gurilândia, aquele pedaço da Gurilândia, e voltou pela Avenida Faria Lima. A chuva caiu muito concentrada, nós tivemos aproximadamente 2 horas de chuva, só que dessas 2 horas de chuva, aquela pancada, aquela tromba d'água pesada foi em 40 minutos. O estrago foi incrível na cidade. Nós temos na secretaria, e nós fizemos uma reunião emergencial com as secretarias da prefeitura, e o Bibiano, que todo mundo conhece o Bibiano, ele é tão antigo quase quanto o prédio do relógio na prefeitura de Taubaté. Ele disse que nunca viu uma chuva como essa, tão concentrada na cidade. Olha, e o Bibiano teoricamente ele não vem na televisão para falar essas explicações, mas ele tem experiência de vida, de dia a dia. Ele falou: Marquinhos, eu estava naquele exato momento fazendo tal coisa e eu subi numa cadeira e a água na onde eu estava, ela passou bem próximo da cadeira que eu estava, e o próprio Bibiano, que é o responsável pela limpeza da Boca de Lobo, provavelmente ele é o responsável pela instalação dos tubos ármicos que hoje estão nas 2 avenidas, ele disse que não existia cidade capaz de aguentar uma chuva como aquela sem passar por um estrago como que aconteceu. Existem áreas de riscos em Taubaté que, se cair uma chuva como essa, podem acontecer situações piores do que aconteceu, Marquinhos. Como que a Defesa Civil tem trabalhado nesse monitoramento das áreas em Taubaté? Quais são esses lugares? Olha, a população tem que ficar alerta quando o tempo muda. A gente monitora essas áreas, que são as áreas já conhecidas por inundação, por elevar o nível de água na rua quando chove. Alguns lugares são muito conhecidos e sofreu, como por exemplo a Rua Brasilina no Parque Três Marias. Novamente nós tivemos ali um problema que houve uma enxurrada que desceu nas ruas e entrou para dentro da casa de algumas pessoas. Uma família ali ficou até desabrigada. Nós encaminhamos ela junto com a assistente social para a casa de um parente. Mas fora esses locais, assim, área de risco, de desmoronamento, de solapamento, Taubaté não tem. Taubaté é uma cidade bastante... é uma cidade bem estruturada nesse sentido. Nós não temos, a exemplo do que acontece na região sul-fluminense ou em Campos do Jordão, construção em encosta, invasão de morro, nós não temos nada disso. O que nós temos são os monitoramentos recorrentes por conta de inundação, que são esses que a população já conhece, nós também, e que aos poucos a prefeitura deve ir trabalhando para melhorando. Se a gente fizer uma avaliação das chuvas que aconteceram desde 2013, nós estamos melhorando gradativamente. Em 2013, uma chuva como essa causou um transtorno muito maior para a cidade do que o que aconteceu dessa vez. Enfim, a gente está trabalhando para cada vez melhorar a cidade. Eu fiquei observando com relação à ação do poder público, né? A gente que estava aqui na Avenida, Desembargador, centro da cidade, e me preocupou a relação tempo-resposta das autoridades. Demorou muito para a gente ver um carro da polícia passar, um agente de trânsito também passar aqui na avenida, e carros vindo, né, do túnel, seguindo essa direção dessa água, essa água cada vez mais aumentando, a gente vendo situações até de motociclista caindo no meio da avenida, no meio da água, né, correndo risco ali. Poderia diminuir esse tempo-resposta? Como que a Prefeitura e a Defesa Civil têm preparado para agir nessas situações da forma mais rápida? Olha, a gente precisa constantemente estar fazendo treinamento para dar resposta rápida numa ação como essa.
Ocorre que essa chuva ela causou esses transtornos principalmente nessas duas avenidas, que foi a Avenida do Povo e a Avenida do Desembargador, porém o desdobramento dela foi pela cidade toda, porque faltou energia por um período razoável em boa parte da cidade e todos os semáforos ficaram inoperantes. Então os agentes de trânsito estavam nos semáforos trabalhando. Eu passei por diversos semáforos acompanhando o entorno de todo esse alagamento e nós encontramos agentes de trânsito nesses semáforos. A polícia militar e a polícia e o bombeiro provavelmente estavam atendendo ocorrências, o bombeiro muito provavelmente ocorrências junto com a defesa civil, né? Que as pessoas ligam tanto no 199 e no 193 para que possa atender as ocorrências. E a polícia militar provavelmente estava atendendo as ocorrências dela e auxiliando talvez em alguma, eu não tenho informação com relação a isso. Mas eu posso garantir para você que estavam todos os nossos agentes na rua, inclusive os que estavam de folga, que entrariam para trabalhar somente no dia seguinte, foram chamados para antecipar o seu plantão. As viaturas foram para os locais onde o chamado ia aparecendo pedindo socorro. Nós, junto com a Secretaria de Serviço Público, saímos retirando várias árvores que ficaram no meio do caminho, que estavam atrapalhando o trânsito, e aos poucos a gente tentou fazer a cidade voltar ao normal. É difícil você conseguir chegar em algum lugar com a água como ela estava, que apresentou ainda há pouco aqui. As viaturas ficam paradas, elas não entram, e a população ela precisa entender que não é bom que você passe num local onde tem um alagamento, porque você não sabe o que pode ter ali. Uma enxurrada dessa, ela rapidamente retira uma tampa de um bueiro e a pessoa pode cair nessa tampa, nesse buraco. Eu falei em relação às doenças também, como a leptospirose, né? Exatamente, exatamente. Não é muito difícil a gente ver notícias em outras cidades de pessoas que resolveram enfrentar a enxurrada, resolveram andar na rua que estava alagada e foram engolidas por uma tampa de bueiro. Você citou aí a Rua Brasilina Moreira dos Santos, que é no Três Marias, e quando a gente fala do nome da rua, a gente lembra logo de inundação, né? Parece que é um mapa da inundação em Taubaté, passa pela Brasilina. Quando é que a população vai ter ali essa tranquilidade de não enfrentar, principalmente nesse período de fim do ano, uma situação como essa? Como você citou em 2013, logo nos primeiros dias do mandato do Júnior, ele passou por uma situação dessa, fez uma obra lá, parece que essa obra não deu resultado? Como foi? Deu resultado sim, porque naquela época, se vocês bem se lembram, não era só a Brasilina, eram todas aquelas ruas do Parque Três Marias que desciam do Sônia Maria e ia até a Dutra. Nós tivemos 3 ou 4 ruas que inundaram ali. Hoje nós temos um problema mais direcionado à Rua Brasilina. As outras ruas nós não temos relatos de problemas mesmo. Ocorre que agora, a partir de janeiro, a Prefeitura começa as obras com o investimento do CAF. E uma das primeiras obras que deve ser feita, eu não tenho condições técnicas e nem competência para falar desse assunto, porque não é da minha secretaria nem da minha diretoria. Isso daí acho que seria legal vocês buscarem informação com a Secretaria de Obras, com a Prefeitura, da data correta do início. Mas uma das primeiras obras que devem ser feitas é ali no Três Marias, que é a bacia de amortecimento da água, que é o conhecido piscinão, né? Falar bacia de amortecimento de água, a população pode não entender, né? Então, popularmente, o piscinão, né? O nosso caipirês, o piscinão. O piscinão, ele deve receber essa água da chuva, essa enxurrada que desce pela rua, ela fica represada e depois ela vai entregando vagarosamente a água para o seu curso normal. Acho que o Bibiano teria melhor condições de explicar como é que funciona isso. As pessoas que perderam mantimento, perderam colchão, né, perderam às vezes quase tudo que tem em casa, guarda-roupa. É o caso aqui, por exemplo,
de uma senhora que mandou aqui pra gente as fotos, Dona Lúcia, né, ver se o Marcelo põe aí pra gente, né, que é ali próximo à Brasilina Moreira do Santo, na Rua Benedito Martins, em Três Marias, né, elas estão sendo assistidas, elas podem ser ressarcidas por um prejuízo desse, onde elas devem recorrer? Todas as pessoas que procuraram a Defesa Civil nesse dia, através do 199, ou porque procuraram um dos nossos agentes, elas receberam com certeza uma visita da assistente social. Que a assistência social da prefeitura acompanhou no dia e no dia seguinte voltou para fazer a segunda avaliação, e todo mundo que precisou de uma cesta básica emergencial para suprir a perda de alimento, precisou de um colchão, precisou de algum auxílio que tivesse alcance do poder público naquele momento, ela foi atendida ali e continua sendo atendida pela assistência social do município. O que eu não tenho condições de dizer é que a prefeitura vai entregar para essa pessoa alguma coisa a mais que ela tenha perdido, uma geladeira, uma máquina de lavar. Infelizmente a gente não tem condições de arcar com esse bem perdido, infelizmente. A gente fica bastante triste com uma notícia dessa. O que a prefeitura tem condições de fazer, e isso a gente tem feito, eu tenho dito para aquelas pessoas que querem doar um móvel, doar uma geladeira, um fogão para alguém que perdeu tudo, pode usar a assistência social da prefeitura, o FUSTA, que é o Fundo de Assistência Social, entrega lá no prédio do relógio e a prefeitura vai destinar para essas famílias que eventualmente perderam tudo e tenham condições e tenham necessitado desse material. Para a gente terminar, corremos risco de ter uma chuva semelhante nos próximos dias aí de verão? Rapaz, corremos sim. Não dá para dizer com toda essa magnitude, mas a gente está entrando num verão, né? Amanhã a gente inicia o verão e esse momento é o momento das chuvas de verão. É muito comum as chuvas no final da tarde. Algumas pessoas popularmente chamam até de pega-peão, né? Quantas vezes eu não estava indo embora para casa do serviço de bicicletinha, não fui surpreendido com essa chuva, e a gente não pode dizer que ela não vai acontecer, mesmo porque nós estamos vivendo um momento diferente, né? Tudo aquilo que você tem de dados estatísticos relativo ao clima, ele já não vem servindo mais tanto como parâmetro. A terra está mais quente, o verão ele tem iniciado num período antes, você quase não tem inverno, o verão acaba iniciando antes da primavera e entrando para dentro do inverno, o clima está bastante estranho, né? E a gente tem visto com uma certa recorrência temporais como esse, e isso não é um problema só nosso, isso tem acontecido em vários lugares do país, né? E até do mundo. Recentemente nós tivemos 2 cidades em Minas que foram devastadas por conta da chuva. Não tem muito tempo, uma cidade em Goiás, outra na região da Serra Sul-Fluminense, né, que é no Rio de Janeiro. Então isso tem pego de surpresa todo mundo. O que a gente tem feito é buscar informar a população que, se isso acontecer, evite entrar em alagamentos com o carro, andar em locais que você não tenha segurança, pare o carro e aguarde a água baixar para que você tenha condições de dar continuidade no seu trajeto. Se estiver chovendo muito e se a chuva for de raios e trovoadas, não saia de dentro do carro. O carro ainda é o local mais seguro para se proteger disso. Evite ficar embaixo de árvore. Se estiver dentro de casa, procure desligar os seus aparelhos eletrônicos, porque eventualmente um raio desse pode cair numa rede elétrica e você poderá perder os seus aparelhos eletrônicos. Procure um abrigo seguro e, se tiver algum problema, ligue no 193 para o Corpo de Bombeiros ou no 199 para a Defesa Civil. Bom, Marcos, querido, muito obrigado pela sua visita aqui à nossa TV Cidade, para esse bate-papo no programa das 6, orientando a nossa população e também dando esses esclarecimentos com relação a esse fatídico, né, da segunda-feira aí, que esperamos que não aconteça mais. Muita gente aí, eu sou mais velho, lembro de 82, que foi uma chuva de granizo, que destruiu muitas casas aqui na parte alta, eu tinha 5 anos, eu lembro ainda disso, e agora é a situação, né? Tomara que a nossa cidade não seja aí presenteada novamente tão cedo com uma situação dessa, né? E quando for, que nós todos estejamos mais preparados, inclusive você que às vezes joga lixo no chão aí, ó,
acaba indo parar no bueiro e obstruindo tudo ali, e isso atrapalha muito. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com a vereadora Lorene, também para a gente bater aqui um papo no programa das 6. Nós estamos sempre com você e em muitos lugares, ajudando na limpeza das cidades, se preocupando com o nosso planeta e com o futuro dele. Agora, queremos fazer a diferença na sua empresa com o nosso sistema integrado de serviços especiais. Para nós, o maior orgulho é estar sempre presente. Milclean, agora em nova sede, Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 116. Vem da biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem da biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Novidade pra você, Zé Bom Lanches, uma delícia de lanche, é bom demais. Trabalhamos com o verdadeiro catupiry e na compra de um lanche especial você ganha um refri 600 ou um suco. E não para por aí, leve 2 especiais e ganhe um refri de 1,5 litro. Inacreditáveis lanches de 40 centímetros. Fone 991 41 1779 ou pelo WhatsApp 996 38 80 81. Você já conhece o Shopping Popular de Taubaté? Ele foi inaugurado em agosto pela Prefeitura com mais de 130 lojas e grande variedade de produtos. Fica na Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, 1009, ao lado do Mercadão, e funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite, e aos sábados e domingos, das 7 às 2 da tarde. Venha conhecer, você vai se surpreender. Cidade de Taubaté, orgulho de viver aqui. Nós do programa Sua Majestade Violão e seus convidados, da sua TV Cidade, desejamos a todos de Taubaté e de toda a região um Feliz Natal! Estamos de volta aqui no programa das 6, dessa quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2017. Eu agora converso com a vereadora Lorene, né, sobre o orçamento municipal 2018, que entra no que a gente estava falando agora, no bloco anterior, com o Marcos Querido, né, por exemplo, na questão aí dos investimentos para o combate às enchentes, né, na infraestrutura da cidade, e tudo aquilo que afeta a minha vida, a sua vida principalmente, que está aí do outro lado nos assistindo e participando conosco também, ativamente, sempre aqui no programa da 6. Mas antes, né, vamos dar aquela boa noite para a vereadora, ela que chegou mais tranquilo do que o Marquinhos que chegou correndo, né? Então quase que eu esqueci de dar boa noite para ela, mas para você eu dou boa noite. Tudo bem, boa noite, né? Boa noite a todo mundo que nos acompanha pela Felicidade. Estou feliz de estar aqui
podemos falar aí sobre o orçamento público, que é importante, é uma bandeira que eu defendo muito. Bom, semana passada, gente, por que eu convidei a vereadora Lorena para cá? Porque semana passada ela foi ao CMDCA, que eu falei que teve eleição, né? Mas ela foi mostrar aos integrantes do atual conselho como que funciona o orçamento da cidade e apresentar os dados com relação ao orçamento 2018 da cidade de Taubaté. A Lorena apresentou, por exemplo, lá um gráfico de pizza, né, bem na hora do almoço, mas só para dar fome na gente, mas que dizia lá, por exemplo, que a educação nossa recebe 29%, a saúde 22%, obras 17%, serviços públicos 9%, mobilidade urbana 3%, e aí vem aí desenvolvimento e inclusão 3%, turismo e cultura 1% e por aí vai, né? Câmara Municipal 2%. Isso é o que a gente consegue visualizar, mas eu vou perguntar para a vereadora, o que há por trás desses números, vereadora, que de repente chama-nos a atenção aí? Acho muito legal, vou falar de uma forma geral, lá naquela oportunidade, como você falou, no CMDCA e também em outros conselhos municipais, eu tenho me colocado à disposição, em associações de moradores de bairro, eu vou aí passar a apresentar o orçamento da nossa cidade. Gente, o orçamento público, ele é tudo. O André muito bem falou, todos os problemas que vocês podem imaginar que nós vivemos, todas as situações, todas, que tocam o dia a dia da vida numa cidade, tem a ver com o orçamento público, da forma como ele é gasto. E para começar esse balanço, a gente tem que desmistificar e dizer, orçamento público é aquele dinheiro que é meu, seu, de todos nós, não é dinheiro do prefeito. Tem gente, André, que até hoje acha que o orçamento ou o dinheiro público é o dinheiro do prefeito. Não é dinheiro do prefeito, nem do presidente, nem do governador, é dinheiro do povo, que é arrecadado através dos impostos que a gente paga, IPTU, IPVA, e todas as taxas, tudo que a gente compra, né? Vai na cabeleireira, a cabeleireira paga imposto sobre serviço ISS, porque ela tem um CNPJ, tem... É até bonito isso, né? ISSQN, né? ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, né? Então são os impostos aí que a gente paga, comprou uma bala, foi no restaurante, comeu uma comida, pagou o estacionamento do shopping, tudo tem imposto. E um percentual desse imposto vai lá para o Tesouro, né, Nacional, é arrecadado, e depois são feitas as transferências para o governo do estado, para o governo municipal, lá da União, para todos os municípios e estados. E também tem alguns recursos que são arrecadados diretamente no município. O IPTU, por exemplo, o Imposto Predial e Territorial Urbano, ele é um imposto do próprio município, arrecadado no próprio município. Então não é um dinheiro que vai lá para a União, para o Tesouro Nacional, para depois vir por transferências, né? Então todo esse bolo, de tudo que a cidade produz em impostos, né, e ali no desenvolvimento econômico, quando se compra, quando se transfere um bem, ITBI, né, é um imposto que quando você compra um imóvel, transfere os bens, enfim, também de heranças, né, transferências de imóveis intervivos, mas também heranças, fruto de pessoas que faleceram, etc. Tudo isso que tem imposto compõe o orçamento público, dinheiro nosso, que a gente delega ao prefeito, a gente dá a autorização ao prefeito municipal ser o gestor, o gerenciador desse dinheiro, dizer como vai gastar. E a gente escolhe na eleição, né, quando a gente vota, um projeto de governo que é como aquele prefeito, aquele candidato pretende gastar o nosso dinheiro, realizar as políticas públicas, né? O que acontece? Infelizmente, na nossa cidade ainda, de uma forma ainda atrasada, o prefeito ele só faz mesmo o que está na cabeça dele, o que ele entende por demanda da população. Mas o orçamento ele já deveria ser participativo. Ele já deveria contemplar a participação da população, fazer reuniões na hora de elaborar esse documento que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual, né? Que o André citou esses percentuais aí do dinheiro do povo de Taubaté, como o prefeito decidiu que deve ser gasto, por exemplo, para o ano de 2018, que é o que a gente está falando aqui. Então a gente deveria ouvir lá a região ali, vou falar de lá de onde eu vim, né? Quiririm, Secapo, Bonfim, Santa Teresa, Chacra Florida. Então vamos chamar aquilo de região 1, aí o prefeito faz uma reunião e ouve aquela população que a demanda prioritária, coletiva daquela região é
a via de acesso, a Charles Schneider está esburacada, tirar lombadas, tem muita lombada, colocar lombada eletrônica, tá precisando de uma câmera do COI, a gente tinha um Marquinhos lá da Secretaria de Segurança aqui agora há pouco, câmera do COI está precisando de uma no ponto tal, e vamos definir as prioridades, e aí o prefeito, coloca na peça orçamentária uma câmera do COI para a região 1, será localizada na rua tal, que foi o que a população indicou que é o que está mais urgente, precisando, tal, né, enfim. E aí vai lá para outra região, Gurilândia, Santo Antônio, Jaraguá, e ali qual que é o maior problema? Esse, falta equipamento. Eu faço isso, escuto a população com o meu gabinete itinerante, todas as semanas, né, que eu faço no meu mandato. E aí, na Gurilândia, por exemplo, uma demanda da população é a ausência de praças, parques, de equipamentos públicos de lazer para a população, né? Então, poxa, vamos lá, quanto que fica uma praça, um parque, para colocar parquinho nelas? 50 mil reais. Então, a gente tem possibilidade, secretário? Tem. Então, 3 praças para a região 2, né? Isso seria o mundo ideal, que o prefeito escuta os nossos anseios e ele toma decisões sobre o que precisa ser prioridade com cada recurso e executa. Mas, infelizmente, hoje em dia só funciona ele fazendo da cabeça dele mesmo. Mas você falou do mundo ideal. Esse tipo de reunião que seriam audiências, né? Deveriam ser de caráter consultivo, como é ir ouvir, ou deliberativo mesmo? Caráter deliberativo, né? Em que as pessoas, o que foi combinado com a população, é de fato executado, é colocado no orçamento. E aí a gente tem uma população que seja capaz de cobrar, porque entendeu, participou de todo o processo. E aí, orçamento de 2018, ficou combinado uma câmera do COI aqui no meio da Praça Antônio Naldi, sei lá, no Quiririm, por exemplo. Passou 2018, prefeito, cadê a câmera do COI? Estava previsto no orçamento. E aí essa população tem condição de cobrar, porque está apropriada sobre como vai ser gasto o dinheiro do povo. Mas sendo caráter deliberativo, não tiraria o poder dos vereadores? De jeito nenhum. Os vereadores, inclusive, eles não têm poder deliberativo nenhum sobre o orçamento. Eles só têm capacidade de fazer emendas, que também foi uma discussão lá a nível federal, e aí recentemente foi trazido para Taubaté. A gente chama de emendas impositivas. O que é isso? O vereador ele tem um percentual do total do orçamento que ele pode destinar para onde vai, considerando que o vereador é um porta-voz da população, escuta a população. Mas isso é só um percentualzinho, né? Que é bem pouco, por sinal. É cerca de 600 mil reais por vereador, né? O que dá aí, são quase 12 milhões, mais ou menos, né? Perto de 12 milhões, quase 20 vereadores. Então, é um valor que é 1% do orçamento público, que é de 1 bilhão e 200 mil reais. Isso que eu ia perguntar, né? Qual era o valor do orçamento para 2018. Aí eu apresentei essa relação aqui, esses índices de investimentos, né? E nos chama a atenção, tirando a educação e saúde, né, que são previstos em lei realmente, chama a atenção, por exemplo, o terceiro item, que vem em relação de obras, né? E o item a seguir, que vem aí na questão de administrativo, né? Administração e finanças, 5%, obras também, 5%. Por que Taubaté privilegia o físico e não o humano? É ótima discussão, André. Eu adoro falar sobre isso, que é o entendimento que, poxa, eu fiz faculdade de gestão de políticas públicas, né? Eu estudei as teorias da democracia, estudei as teorias da gestão pública e estou tendo a capacidade de aprender muito mais agora na prática também, mas eu sou profissional da gestão pública e tem uma coisa que a gente chama de imediatismo da conjuntura, né? É aquilo, quando o político, o gestor político, ele está preocupado somente com aquilo que traz resultados rápidos. E o que traz resultados rápidos? Que fica ali visual, possível de você filmar, tirar foto e mostrar na campanha eleitoral. Obras, né? Então, fazer obras, reformar, pintar, melhorar as ruas e tal, não que isso não seja necessário, muito pelo contrário, em Taubaté, inclusive, a gente precisa muito que isso seja feito, mas é dada prioridade para essas questões visuais e não de qualidade, porque quando a gente
prioriza o visual, não necessariamente a gente está melhorando a qualidade, porque é aquilo que te ajuda a ser reeleito ou manter o seu grupo político no poder a cada 4 anos, que é o período que a gente tem eleições. Promover transformações mais profundas, melhorar a qualidade da prestação do serviço, fazer uma reforma administrativa, capacitar os servidores, fazer um plano de carreira bom, que valorize o servidor e também penalize aquele que não trabalha direito, mas tudo dentro da lei. Criar procedimentos e regras claras. Eu adoro as regras claras, porque isso faz uma cidade que ela deixe de ser provinciana, naquele espírito oligárquico, de que aos meus amigos tudo, né? Aos inimigos a gente aplica a lei, né? Porque quem é chegado, quem é conhecido, quem tem alguém na prefeitura de Taubaté, sempre dá um jeitinho para as coisas. E é isso que a gente tem que quebrar na gestão pública. A gestão pública tem que ser igual para todos ou desigual para cada um dentro das suas diferenças, mas desde que as regras sejam claras e previsíveis, né, para que todo mundo conheça as regras. A gente fala assim no futebol, a regra é clara, né? Não pode aplicar a regra para um, uma regra para o outro. E aí, se o juiz faz isso, a gente fica indignado, xinga o juiz, né? E a cidade, infelizmente, ela tem funcionado assim. E por quê? Porque isso também tem uma finalidade política, traz votos, né? Então, aos amigos, muitas coisas são facilitadas, muitas coisas acontecem e a outros não. E aí a gente acaba gastando do nosso orçamento público muito mais dinheiro e energia com essas coisas visuais do que com as transformações reais que vão ajudar o nosso povo a sentir na pele a melhoria da qualidade do serviço. Porque hoje você pode dizer para mim que a UBS está linda, mas quando você chega lá, pergunta para o povo se eles estão sentindo um serviço de melhor qualidade. Ainda está longe do ideal. A Edilene pode responder isso, né, Edilene? Aí na Gurilândia, né, e tantas outras pessoas que estão militando a favor da melhoria da saúde de Taubaté. Edilene que esteve aqui com a gente, um abraço também, Edilene. Muito obrigado aí por apresentar a dona Sandra também para a gente aí, que sabe, nós tivemos lá no Centro Cultural as crianças do balé maravilhosas, né, um orgulho. Dona Sandra chorou o tempo todo, desde a hora que começou até a hora que acabou o balé. Parabéns pro pessoal da Gurilândia e Hércules Marçom também, que é uma área, inclusive, que a gente recebe muita reclamação, né, com relação aos investimentos. Você demonstrou preocupação lá no CMDCA, junto aos conselheiros, com relação aos recursos do CAF, né? Taubaté está recebendo aí com imensa alegria pela administração atual essa aprovação de recursos, né, e esse dinheiro que está entrando nos nossos cofres, mas pode ter consequências não muito positivas no futuro, vereadora? Sim, né, tem a ver com as finanças do município, trata-se de um empréstimo. Então, você que já ouviu falar essa palavrinha, CAF, já está vendo as propagandas na televisão do prefeito, Taubaté cada vez melhor para viver e não sei o que, uma coisa assim, que eu usava isso antes, depois eu vi que está sendo usado lá também. Taubaté ainda melhor para a gente viver, acho que é o slogan lá dessas obras. E o que isso significa? Positivo, que bom que o prefeito foi lá, conseguiu um empréstimo, legal, a juros baixíssimos, que é o que eles gostam de falar, que bom, mas não deixa de ser um empréstimo. Vamos emprestar, vamos pagar. De novo, ele vai fazer, o prefeito, muitas coisas, muitas obras, e depois os prefeitos futuros vão pagar as contas, né? Vão lá pagar esse empréstimo, com a capacidade de investimento diminuída, por conta das dificuldades do país, a questão da PEC do fim do mundo, né? Aquela que congelou os gastos com políticas sociais, enfim. Então, qual é a minha preocupação? Não sou contra. São necessárias fazer obras de transformação estrutural. Você falava aqui das enchentes agora há pouco, né? Um caos. Inclusive é uma herança política, né, do próprio engenheiro Bernardo Ortiz, pai do atual prefeito também, de outros grupos que vieram com ele. Os rios dessa cidade foram canalizados, né, com tubulações que não aguentam, não suportam, e assim... Tubos ármicos, né? A cidade não foi pensada para o futuro. É uma cidade em que lá atrás, a gente valoriza tanto a gestão de lá atrás, que fez isso, que asfaltou, que iluminou, mas não se planejou, não se pensou grande, né, como outros municípios ao nosso redor aqui fizeram muito bem, né, e aí não sofrem os mesmos problemas que nós. Então, assim,
esse CAF ele é um empréstimo de 60 milhões de dólares de dinheiro que vem para algumas obras. A duplicação ali daquele viaduto da Assis Chateaubriand, necessário, importante, mas o que eu defendo? Não dava para fazer de outra forma? Ao invés de contrair um empréstimo, aquele viaduto em específico tinha que ter sido feito gestão junto à Nova Dutra. A Nova Dutra fez o viaduto lá de Pindamonhangaba, todo mundo conhece, é o exemplo mais próximo, né? Aí Pinda conseguiu fazer todo um anel viário com financiamento do governo do estado, trazendo outros tipos de recursos. Por que é que a gente necessariamente tinha que fazer um empréstimo? Poderia ser um empréstimo com um volume menor, talvez, considerando aí a nossa capacidade de pagamento para o futuro. Então, assim, eu acho bom, não acho ruim, faço votos sinceros de que seja gasto com muita qualidade o nosso dinheiro, porque se tem outra coisa que a gente vê no orçamento público, André, é a ineficiência do gasto, é você gastar com uma coisa que você faz mal e daqui 3 meses tem lá gastar de novo. E é dinheiro do povo. Na nossa casa, se a gente faz um negócio, a gente busca tentar fazer o melhor, né? Bem feito, pra gente não ter que ficar gastando dinheiro. E como o dinheiro sai do nosso bolso lá em casa, a gente preza pela qualidade das coisas, né? E na nossa cidade tem que ser da mesma forma. Então, fazer uma obra que pense em Taubaté para o futuro, para os próximos 20, 30, 40 anos, né? Que não seja necessário ficar refazendo essas obras, que elas não tragam problemas, que a fiscalização em cima das empreiteiras que já ganharam as licitações, já está tudo pronto para acontecer, né? Que elas sejam uma fiscalização muito importante, muito correta, feita de uma forma muito boa e necessária, para que os melhores materiais sejam usados, para que o dinheiro do povo de Taubaté, dinheiro ainda emprestado, que a gente vai pagar com juros, não seja jogado no lixo. Nessa questão de fiscalização, a população tem um papel muito importante, né? E muitas vezes ela não tem essa consciência de que ela também tem o dever cidadão de ajudar a administrar, gerir e fiscalizar o trabalho do legislativo, do executivo, até do próprio judiciário, e normalmente às vezes vai embora para casa, porque Cristina não vê ela aí, mas se omite. Como é que a população pode participar, ajudando a nossa cidade a ter esses rumos diferentes, pensando aí para os próximos 40, 50 anos, para que a gente chegue com 400 anos com uma cidade diferente, bem melhor do que a gente está hoje. Verdade. Ótimo ponto que você traz. E aí é o seguinte, eu nunca atribuo a culpa à população, sabe? Porque para mim a culpa é dos nossos gestores públicos e dos políticos que também não formaram a população para ser capaz de discutir esse tipo de assuntos, de ter capacidade suficiente de reflexão sobre os assuntos, de discutir o orçamento. Então, se há o desinteresse, é porque o método realmente também é bem chato, complicado, né? A forma como é apresentado o orçamento público não é nada didático, é zero didático. Eu estudei, como eu digo para vocês, 4 anos uma faculdade de gestão pública e ainda assim tem um monte de coisa que eu não sei e que eu tô lá a cada dia buscando aprender, né? E é muito difícil mesmo, não tem como a gente cobrar que um cidadão entenda, participe de um processo que ele, né? Eu não gostava de futebol até eu entender as regras, né? Então, o que eu particularmente estou fazendo? Eu uso uma hashtag que todo mundo conhece, desde o meu primeiro dia de mandato, Escola de Cidadania, que é a missão do meu mandato de vereadora. Esses 4 anos que eu vou passar lá, um já se encerrou agora, né? Minha missão maior é poder levar essa informação com o máximo de qualidade, como você chegou a ver lá no CMDCA. Então, para os conselhos, para escolas eu tenho levado, para associações de moradores de bairro, para as escolas de samba. Então, aonde eu posso, eu estou indo tentar simplificar o orçamento público, fazer essa fala que eu estou falando para vocês, mas ainda mais didático, com gráficos de pizza, mostrando o dinheiro, de onde vem para onde vai, para as pessoas começarem a entender. E uma outra coisa que eu tenho cobrado desde o primeiro dia, inclusive como cidadã, eu cobro ter os registros lá, eu falando na Câmara Municipal de Taubaté desde 2012, eu cobro mais transparência, clareza e especificidade na forma como é apresentado o orçamento público de Taubaté.
devagarzinho já vem melhorando. Eu me sinto até honrada em fazer parte dessa pressão, me sinto responsável. A Secretaria de Finanças sempre cita, olha, atendendo aos anseios da vereadora, e eu fazia isso como cidadã desde 2012, porque eu peço que a apresentação seja mais simplificada, seja mais detalhada, tenha mais clareza. Construir ruas, aí tem lá uma meta, 300 quilômetros, estou chutando aqui para vocês, 300 quilômetros de ruas recapeadas, serão recapeadas no ano de 2018, vai custar 3 milhões de reais. Aí dá para você fazer uns cálculos, 300 quilômetros de rua, dividido por 3 milhões, quanto que está saindo, se está justo esse preço, legal. Só que aí eu peço ainda detalhamento. Quais são os 300 quilômetros de rua que se pretende asfaltar? Porque o que a gente espera de uma administração pública eficiente é que ela tenha planejamento. Eu espero que o secretário responsável, o prefeito municipal, quando agora dá o encerramento de 2017, já saiba quais serão as ruas que serão recapeadas. Então eu fazer essa pergunta é totalmente pertinente. Eu não estou pedindo nada de absurdo. Ou eles vão decidir quais ruas serão recapeadas lá em 2018. Não, ele tem que ter um mapeamento da cidade, ouvir as pessoas, entender quais são os 300 quilômetros com mais problemas, que terão a prioridade no ano de 2018, e dizer para o povo, essa e essa rua. Aí fica uma peça mais fácil de você de casa entender. E aí você vai gostar de acompanhar um negócio desse. Você vai falar, olha, é a rua de casa. Então significa que esse ano a rua de casa vai ser recapeada. Beleza, vamos esperar. E aí você está esperando, chega agosto, não aconteceu nada ainda. Aí você bate lá na prefeitura, bate lá na Câmara Municipal. Olha, está no orçamento público que a minha rua vai ser recapeada neste ano. E não foi o que está acontecendo. Vai ser ainda? Não, vai ser e tal. Olha, está aqui que no meu bairro, nesta praça, vai ter uma academia ao ar livre. E não teve ainda. Por quê? Então, assim, vai do poder público. Tanto fomentar a educação para as pessoas poderem participar, motivar a forma como acontecem as audiências, para que elas também não sejam chatas, desgastantes, né, o jeito de apresentar. Eu tenho tentado melhorar isso. Muitas vezes são atropeladas, né, pela hora, porque é um negócio longo mesmo, porque é muita informação para ser apresentada. Só que às vezes dividir em vários dias e só focar 3 secretarias por dia, talvez fosse o ideal. Né? Porque daí a pessoa não tem a vida inteira também para ficar lá assistindo. Né? Então, faz só uma parte da manhã, 3 secretarias, 5 dias da semana. Mas não, quer que seja rápido, que acabe logo, 2 dias, o dia inteiro. Quem que fica lá acompanhando do dia inteiro? Quem que tem hora para isso, para participar? A população tem que trabalhar, né? As pessoas têm outros afazeres e responsabilidades, enfim. Então, eu não cobro só da população. Falta mesmo é do poder público fomentar a participação no orçamento. Bom, enquanto o poder público não privilegia esse fomento à participação popular de forma efetiva, as próprias pessoas podem se organizar, e como disse a Lorena, em associações, em entidades, né? E de repente cada um fazer ali o revezamento, né, do acompanhamento dessas discussões, para que não aconteça como na vizinha cidade aqui de Caçapava, falou do asfalto, eu lembrei, gente. Está fazendo 2 anos lá, a prefeitura passou o asfalto, daí depois, como no meio da cidade passa uma rodovia, veio também aí o Departamento de Estrada e Rodagem, já tinha aprovado o orçamento, passou de novo. Quer dizer, as ruas do centro da cidade ali, que é onde passa a rodovia, que é a antiga SP, a antiga Rio São Paulo, recebeu o asfalto 2 vezes no mesmo ano, né? Então, quer dizer, que desperdício de dinheiro público, né? E por aqui, então, se a gente procurar, a gente acha lugar que foi, aconteceu fatos semelhantes, aí, seja no asfalto ou em outros tipos de investimento, né? Em detrimento de outros que às vezes falta aí o investimento público, né, que precisa por anos, como a gente citou aqui no caso da Rua Brasilina Moreira dos Santos, que recebe aí só os paliativos e nunca consegue sair aí do mapa das inundações. Vereadora, eu gostaria que você deixasse para a população as informações importantes com relação ao orçamento, como ela pode ter mais informações junto ao seu mandato, junto à Câmara Municipal também, quando volta às atividades, agora só está em férias, né? Isso. E passa as informações aí, por favor, fique à vontade. Eu agradeço. Então já agradeço a oportunidade de estar aqui sempre, André, agradeço muito, estou sempre à disposição de vocês, fico feliz com o espaço da TV Cidade, sempre ressalto uma TV de cidadania, muito importante mesmo.
E assim, para vocês entenderem, quiserem saber mais sobre o orçamento, o meu gabinete está inteiramente à disposição, eu faço parte da Comissão de Finanças, a gente está aí para discutir, para levar a apresentação para vocês, como eu falei, levo em igrejas, né, associações, grupos de esporte, grupos de arte, estou aí à disposição para discutir isso. A gente está agora em recesso parlamentar, né, retorna o processo legislativo na primeira semana de fevereiro, mas a Câmara Municipal vai fechar nessa sexta-feira e abre depois do dia 8 de janeiro, né? Então os gabinetes voltam a trabalhar normalmente no dia 8 de janeiro, mas o processo de leis, né, de votações lá no plenário, só a partir de fevereiro. Vocês podem entrar em contato com a gente fica à disposição. Para a gente terminar, qual vai ser o foco 2018 do seu mandato? No meu mandato? Olha, a gente ainda foi tão cansativo, então assim, é aprendizado, né, mas é tanta energia que se gasta, que a gente decidiu que o planejamento a gente não fez no final do ano. A gente vai fazer na primeira semana de janeiro. Mas eu acho que o ano que vem é seguir aquilo que é do mandato todo, que é ser escola de cidadania. Então vamos promover cidadania, mas o orçamento público, foi bom que você lembrou que foi um compromisso, inclusive, que a gente firmou no CMDCA, o orçamento público vai ser uma prioridade. Eu comecei agora, né, foi o primeiro orçamento que eu tive a oportunidade de discutir, ainda dei um azar que no dia de votar ele passei mal, senti dor, cólica renal, e fui correndo pro PS, pro pronto-socorro, e não consegui votar o meu primeiro orçamento. Não votei, não participei lá da votação, porque eu estava no pronto-socorro. Voltei correndo, mas já tinha encerrado a votação. E aí, porque o PS demora também, como toda a população vivencia e sabe disso, né? Mas aí o orçamento público a gente vai dar especial atenção no ano que vem. Vai ser o ano que a gente quer debater muito o orçamento público. Já adianto para vocês. Muito obrigado, vereadora, por atender mais uma vez aqui o nosso chamado e explicar à população também essa questão da cidadania e participação, que é sempre muito importante. Se a gente não se vê mais, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né? E para você que está em casa, aquela boa noite de sempre, né? E continue assistindo a nossa programação, porque amanhã eu estou aqui de volta, se não chover e não dá tudo aqui de novo. Se Deus quiser, não vai acontecer, gente, mas a gente vai estar aqui de volta no programa das 6, ao vivo, eu, Marcelo Pérez e toda a nossa equipe da TV Cidade. A gente está indo embora, então uma boa noite e até amanhã.